Bom dia, queridos alunos! Vamos agora estudar os sentidos, os órgãos dos sentidos, como visão, paladar, audição, né? Então, é um assunto que tem bastante particularidades, né? Então, principalmente visão é o assunto mais complexo de todos, depois vem a audição, tá? Então, vamos estudar o primeiro, né? Então, aqui, essa imagem está demonstrando uma situação horrível, né? Já pensou, você chega, tá escuro, você sente um cheiro ruim, aí você acende a luz e se depara com uma situação dessa, né? Imagine que coisa horrível. Todos os teus sentidos ali estão agindo, te mandando fugir dessa situação horrível, né? Então, o primeiro sistema sensorial que nós vamos falar é sobre a visão, né? Que é uma fotorrecepção. Aqui a gente está vendo o globo ocular, que tem mais ou menos 2,5 centímetros de diâmetro, tá? Ele tem músculos que auxiliam na movimentação de um lado para o outro desse olho, né? A gente vê aqui a parte branca do olho, que é chamada de esclera, devido à primeira membrana do olho, que é a esclerótica. Aqui nós estamos vendo a parte da córnea do olho, que fica mais abauladinha, né? Se vocês separarem aí, se a gente tivesse em sala, eu ia pedir para vocês olharem no olho do colega, né? Mas depois separa no olho do pai, da mãe, né? Uma parte mais abauladinha aqui. Isso aqui seria a córnea. Dentro da córnea existe um líquido e aqui vocês estão vendo a íris e a pupila. A pupila, na verdade, é um buraco, né? Então, a gente vê escuro ali, porque aqui dentro do olho tá escuro, né? E é aqui que entra a luz para formar a imagem aqui atrás do olho. E dentro do olho existe um líquido, certo? Vou ver o que aconteceu aqui, tá? Então, vamos lá, continuando. Aqui vocês estão vendo a parte do globo ocular, olha, a parte branca é a esclera. Aí a gente tá vendo outra forma da córnea, a parte que é o orifício, que é a pupila, e aqui vocês estão vendo a íris, que é a parte colorida do olho, né? Tem músculos aqui que vão contrair ou relaxar para aumentar ou diminuir esse orifício da pupila, certo? Então, em situação escura, vai aumentar a pupila para maximizar a entrada de luz. Em situações claras, diminui para não ter um risco de lesionar a retina, o excesso de luz, tá? Atrás aqui da íris e da pupila existe uma lente chamada de cristalino. A função dessa lente é focalizar certinho a imagem aqui na área chamada de retina. Lembrando que aqui dentro tem um líquido, tá? Tem um líquido aqui dentro. Então, vamos lá. Aqui a gente tá vendo a outra forma, ó. São 3 membranas que revestem o olho, né? Nós temos a esclerótica, que é a primeira. Depois a coroide, que recebe esse nome porque é onde estão os vasos sanguíneos, portanto é colorida, né? E por último aqui, só que só nessa parte de trás, nós vamos ter a retina, tá? E é na retina que se formam as imagens. Reparem aqui que tem uma área que eu não tenho o risquinho azul aqui, ó, que é onde está o nervo óptico. Então, esse é o famoso ponto cego, né? Que de repente, em algumas situações, você não está enxergando. Ah, por que eu não vejo um ponto escuro quando eu enxergo, então, que seria o ponto cego? Porque forma-se uma única imagem, né? É como se eu unisse essa parte azul com essa parte azul aqui e formasse uma coisa só. Mas alguma coisa da cena você não está enxergando, tá? Só que como você não está focando ali, porque você foca a imagem mais aqui em cima. Então, você não repara, não faz diferença para você, tá? Então, é isso. Vamos lá. Que essa imagem é ótima, excelente para vocês entenderem essa parte do sistema sensorial. Vejam só, esclerótica, a coroide e a retina em amarelo. O ponto cego, a área onde a gente focaliza, que seria a fóvea ou mácula, tá? Que é essa área onde você está focalizando a imagem.
Quer dizer, se eu estou olhando para a TV, a parte da TV vai estar bem aqui e todo o cenário da minha sala fica em volta, certo? O nome do líquido do olho é humor vítreo. Aqui vocês estão vendo o cristalino, o corpo ciliar, que são pequenos músculos que contraem ou não o cristalino. E aqui nós estamos vendo ó, a pupila, a íris e a córnea. Aqui na córnea também existe um líquido, certo? Olha, a imagem ela é formada invertida, assim como numa máquina fotográfica. A imagem passa lá e é formada invertida, vem pelo nervo óptico e o cérebro põe na posição correta essas imagens. Na retina existem dois tipos de células. Existem as cones e bastonetes. Cones permitem a visão em cores, enquanto bastonetes a visão é preta e branca, porém ela permite a visão em ambientes escuros, com pouca luz, tá? Então, os bastonetes também são muito importantes. Por isso que quando a gente está num ambiente bem claro e entra na casa, por alguns instantes a gente parece que fica meio cego, não consegue enxergar direito. Por conta de que, primeiro, a pupila está muito fechadinha, muito pequenininha. Ela tem que ampliar, porque agora eu estou entrando em um ambiente escuro. E segundo, que eu tenho que ajustar qual célula tem que trabalhar mais aqui, que nesse caso seriam os bastonetes. Então, até a visão se adaptar, parece que você fica cego por uns instantes ali, né? Problemas de visão. Gente, nós temos a visão normal, a visão com miopia, claro, em um grau elevadíssimo nesse caso aqui. Hipermetropia, que é a dificuldade de ver perto, só que normalmente é para leitura, não perto nesse sentido, né? E astigmatismo, que tem as duas coisas ao mesmo tempo, tanto longe quanto perto, a visão está alterada, certo? Então vejam só como que você pode corrigir, como que era a visão antes e como fica depois da utilização de uma lente que vai corrigir a focalização lá na retina. Então vejam só, aqui o que acontece que a pessoa tenha miopia? O cristalino da pessoa tá focalizando a imagem antes, olha aqui ó, tá focalizando antes da retina. Ah, mas e daí, não chega na retina, não tem que chegar? Chega, mas chega distorcido, porque o foco tá na retina, tá? Então, tá distorcida essa imagem aí, certo? O correto é formar bem em cima lá da retina, aí você vai ter uma imagem perfeita. Quanto mais fechado for esse ângulo aqui, então formar a imagem aqui, maior vai ser o grau da retina e maior vai ter que ser a lente aqui de correção, certo? Então, olha lá, a miopia, como deveria ser, né? E como está formando. Aí, para corrigir, eles colocam uma lente, né? Que vai corrigir lá a imagem, certo? Então, olha só a visão de um míope depois com o óculos, como fica. E vamos para astigmatismo. Astigmatismo é a dificuldade de ver tanto perto quanto longe, porque formam vários pontos, né, lá na retina, alguns antes e outros depois. Então vejam só, como que a visão normal está formando o ponto bem aqui, e com o astigmatismo forma pontos antes e depois, certo? Múltiplos pontos focais são formados, tá? Então, a alteração, né? Então, existe, por exemplo, a alteração da córnea, o cristalino não está bem de acordo. Então, justamente por conta do astigmatismo. Então, relembrando, miopia, hipermetropia e astigmatismo no geral. Faltou a gente falar da hipermetropia. A hipermetropia é quando forma a imagem depois da retina. Ah, então atravessa o olho? Não. O que realmente a gente quer dizer é que, numa condição normal, eu vou fechar o ângulo bem certinho em cima da retina. Aqui nessa condição, ele chega em ângulo aberto, ó. Não fecha o triângulo certinho aqui na retina. Ele iria fechar depois, só que ele chega em ângulo aberto aqui. Desta forma, a imagem fica distorcida
e a imagem de perto que vai ser afetada, tá? Então, vejam só, olha aqui. Aqui até seria o ponto cego, estaria errado demonstrar dessa forma, mas a imagem iria fechar o ângulo depois da retina, não ia fechar bem certinho na retina, certo? E aí a pessoa tem dificuldade de ver objetos próximos, principalmente na leitura, né? A gente vê muito em mercado, antigamente as pessoas falavam, perguntavam o preço porque não conseguiam enxergar, né? Então, olha aqui, ó, o ângulo tá aberto, eu não fechei o triângulo aqui. Eu fechei o triângulo aqui. Ah, a imagem foi lá para fora do olho? Não, ela ficou aqui, mas ficou desfocada, certo? Aqui a gente tá vendo cirurgia de correção, então pode ser feito, em vez do óculos, pode-se utilizar uma lente ou pode ser feita a cirurgia de correção, como? Então eles utilizam o laser que vai corrigir lá o cristalino e tal, né? Então cirurgia do olho. Aqui a gente vai ver outras situações, como por exemplo a pressão elevada do olho, conhecida como glaucoma, ela pode causar uma degeneração, né, uma destruição das fibras nervosas aqui, ó. E aí pode levar a uma cegueira. Mas existem pessoas que quando descobre cedo, glaucoma faz o tratamento e não tem problema, né? Então o problema é você descobrir muito tarde isso daí, né? Então, olha lá como que fica, né, a visão ali, como que fica o olho numa pessoa com glaucoma, tá? Aqui a gente tá vendo, ó, olhos normais, um olho com glaucoma e catarata, que vai cobrindo toda a região do olho, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Catarata, o que que é catarata? Tem gente que acha que catarata é aquela sujeirinha, aquele crescimento tipo de uma gordurinha aqui em cima do olho. Não. Catarata é quando o cristalino, que deveria estar bem transparente, como um óculos limpo, ele começa a se juntar uma sujeira esbranquiçada, como um óculos todo sujo, né? Que começa, pense, se você coloca um óculos bem limpinho ou um óculos tudo sujo, meio esbranquiçado, você vai conseguir enxergar direito? Não. Então é a mesma situação aqui. Em situações de catarata, eles fazem a cirurgia, tiram essa lente e colocam uma lente artificial no local. Então vejam só, eles sugam a lente que ali existiam e injetam uma outra lente no lugar. E aí a pessoa volta a enxergar, né? Tem pessoas que ficam cegas com relação à catarata, não conseguem enxergar mais nada. Então olha a situação, né, de fazer que aflição ver essa foto, né? Então olha como uma pessoa normal enxergaria uma pessoa com catarata, parece uma lente suja mesmo, né? Então vai chegando ao ponto que não enxerga mais. Então a gente vê catarata, tinha que ser até esbranquiçado aqui essa imagem, né? Uma pessoa com miopia, dificuldade de ver longe, né? Glaucoma, que vai perdendo a visão mesmo. E aqui degeneração macular. Então tem uma área que é onde a gente focaliza, que é a mácula ou fóvea, né? E essa área começa a ver uma degeneração, que seria uma área da retina. E aí a tua visão central, onde você está focalizando, começa a ficar distorcida. E bem aonde você olha tem um ponto escuro, olha. Então, é uma degeneração macular. Isso aqui, só coloquei para vocês verem, ó, que tem gente que acha que isso aqui que é a catarata, quando começa a crescer um tecido por cima. Não, isso aqui é um tecido conjuntivo, que começa a crescer e tem que tirar com cirurgia, mas não tem nada a ver com catarata, tá? E o que são essas coisas? Já viram isso aqui quando a gente olha no céu azul, que você começa a seguir e começa aquilo a andar, né? Então isso aqui são chamados de moscas volantes. Na verdade, nada mais é do que sujeirinhas que estão lá no teu líquido do olho. E aí quando você forma a imagem, acaba aparecendo. Não está no céu, está dentro do teu olho, né? E você acaba enxergando isso daí, tá? Descolamento de retina, olha aqui, ó. Lembra que tem a esclerótica, a coroide e aqui a retina, ó? Nesse caso descolou. E aí você começa a não ter a área de uma imagem, você começa a não enxergar, tá? Então, como que eles corrigem isso aqui? Eles colocam, por exemplo, uma bolsinha de ar aqui dentro, começa a encher para colar de novo essa região
da retina, tá? Então tem como reverter, o problema é se deixar por muito tempo. Aí ela não vai ser nutrida pela coroide aqui e você acaba perdendo parte da retina, né? Então olhem aqui o que a prof explicou, enche aqui um balãozinho de ar e corrige o problema, tá? Vamos para o olfato ou olfação. Parece estar errado, né? Mas existe essa palavra, tá? Olfato muito fácil, muito simples, é justamente a presença de células sensoriais no nariz, né? Dentro das narinas, que fazem a quimiorrecepção, né? E encaminham essa informação química sobre os odores para o nervo olfatório. Então, é levado lá até o cérebro a informação do cheiro, tá? Então, olfação basicamente é isso, células que fazem a quimiorrecepção e passam para o nervo olfatório, tá? Gustação ou paladar está relacionado tanto com o nariz quanto com a boca, a língua, né? Então, quando a gente tá com o nariz trancado, a gente come as coisas, parece que não tem gosto, né? A gente não sente o paladar direito, porque uma parte do gosto está relacionado com o olfato também. Então, a língua é importante, mas o olfato também é importante. Essa imagem aqui já não utilizam mais tanto essas informações sobre a língua, assim. Só porque ainda em alguns lugares pode aparecer. Então, a prof vai passar para vocês, ó. Normalmente, é mais forte o sabor doce na pontinha da língua, aí o salgado logo depois, azedo e o amargo sim. Isso às vezes a gente tá consumindo alguma coisa aqui na frente, tá gostoso, quando você vai engolir você sente, nossa, que amargo, né? O amargo sim aqui no final. Esse umami é um sabor que algumas pessoas conseguem sentir bem, que é o sabor de um aminoácido, né, do glutamato. Tá? Algumas pessoas conseguem perceber no chocolate, no queijo parmesão, a presença, né? Tato, também muito fácil. São células presentes em todo o nosso corpo, a gente não tem só tato na mão, a gente tem em todo o nosso corpo tato, né? E essas células percebem variações térmicas, variações de textura, de pressão, né? E a gente encaminha essas sensações através de nervos até o cérebro que vai processar essa informação, certo? Também muito tranquilo, muito sossegado. Por último, nós temos a audição, que não é tão difícil quanto a parte da visão, mas tem suas particularidades, né? Seria o segundo mais difícil. Nós podemos chamar de ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, ou orelha, né? Então, aqui nós estamos vendo a parte do ouvido externo, que é a famosa orelha, onde tem o pavilhão auditivo, tá? E tem o canal auditivo. No final do canal auditivo, já na área média, nós vamos ter o tímpano. Tímpano é uma membrana, tem gente que acha que a gente escuta pelo tímpano, não, a gente escuta através da cóclea, tá? O tímpano é só uma membrana de proteção que vibra também com a presença de som e passa essa vibração para esses ossinhos que vão passar lá para a cóclea. Mas você vai continuar ouvindo mesmo com o tímpano perfurado, tá? Então não é o que é o principal da audição. Aqui nós temos os ossículos, que são os 3 ossículos, a cóclea, onde vai ter células ciliadas com um líquido aqui dentro, que com a vibração ela passa a informação para o nervo auditivo, tá? E esses canais semicirculares aqui não tem nada a ver com a audição. Esses canais aqui estão relacionados com a coordenação, com o equilíbrio, com a gente saber em que posição que a gente está, se a gente está de ponta cabeça ou não, tá? Então, aqui nós estamos vendo essa questão do equilíbrio, tá certo? Então, vamos para frente. Então, vejam lá o que não pode ser feito, né? E aqui a gente tá vendo outras imagens, né? Quais são os nomes dos 3 ossinhos lá, ó?
martelo, bigornes, tribos, que são os ossículos, certo? Então, aqui a gente tá vendo essa situação, né? Esses canais que a prof falou que é relacionado ao equilíbrio, né? Por exemplo, por que quando você roda bastante você fica tonto? Aqui dentro existe um líquido. Quando você está rodando, esse líquido também está rodando. Imagina você pegar uma colher, colocar dentro de um copo com água e rodar. Ficar rodando, rodando, rodando. Você tira a colher, o líquido não continua rodando? Continua. A mesma coisa acontece aqui. Esse líquido continua a circular, mesmo quando você para. E aí dá uma confusão mental, porque o teu olho está querendo focar em alguma coisa, sinalizar que você está parado. Porém, o líquido está girando, então o teu corpo não consegue identificar se você ainda está girando ou se você está parado, porque o sinal que vem dos canais semicirculares aqui, dos vestíbulos, é que você ainda está girando, tá? E é isso, gente. Então, finalizamos nossa aula por aqui. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula.